No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje morreu, em sua querida cidade de Serra do Sol, o respeitável e afetuadamente conhecido Dr. Eurico dos Santos Ferreira, aos 80 anos de idade. O médico, cujo nome reverberou na televisão, rádio e jornal, era adorado por muitos pela sua sólida dedicação à comunidade do interior paulista. Em 2017, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 50 anos dedicados ao ensino médico no estado de São Paulo. Eurico nasceu em Serra do Sol em 1938, filho de um modesto sapateiro e uma devota dona de casa. Cresceu rodeado de amor e respeito pela família. Sua mãe o ensinou a valorizar os pequenos momentos do dia a dia e as relações humanas. Aos 11 anos, já sabia que sua vida seria dedicada à saúde. Aos 19 anos, partiu para São Paulo estudar medicina e se formou em 1963 com destaque pela sua habilidade clínica e por seu espírito humano. Inicialmente atuou como médico da família na região central paulista, mas aos 25 anos já era o responsável pela saúde de toda a cidade de Água Clara. Eurico foi casado por quase 60 anos com a amada Elisa, que lhe deu 3 filhos, sendo os 2 mais novos médicos como ele. Morava em uma casa antiga no centro da cidade, rodeado de livros e móveis bem cuidados. Eurico tinha um sentimento particular por relógios de cuco, que adorava repor em horário justo e de forma meticulosa. O doutor Eurico era também apaixonado pela restauração de motocicletas antigas. Cada um tinha sua história, e ele as tratava com a mesma devoção que suas pacientes. Com o passar do tempo, tornou-se uma referência em todo o estado de São Paulo. A tragédia veio em 1982, quando seu filho mais velho, Luiz, morreu em um acidente automobilístico. A família se reuniu em torno dele e Eurico nunca mais foi o mesmo. Desde então, dedicou-se ainda mais à sua profissão como uma forma de homenagear a vida de seu filho. Eurico foi _start assista. Também um apoiador ativo da causa ambiental e, em 1987, recebeu o título de cidadão honorário da cidade de Colina Azul por suas iniciativas na preservação das florestas locais. Ele ajudou a criar uma organização que plantava árvores nas encostas de Serra do Sol para evitar erosão e proteger a água potável local. As cerimônias em homenagem a Dr. Eurico dos Santos Ferreira começaram esta semana, com um programa especial no rádio regional. As ruas da pequena cidade de Serra do Sol estão pintadas de verde e amarelo para celebrar o legado do médico e apaixonado preservacionista ambiental. Na tarde de ontem, a cidade de Serra do Sol conheceu um abandono incomum. Os moradores se reuniram para compartilhar histórias sobre o Dr. Eurico, sentados em cadeiras colocadas no centro da rua, perto da casa onde ele morou por muitos anos. O vento soprava fraco e a sombra de um grande pinheiro dançava sobre a multidão. As memórias de Eurico foram compartilhadas por seus colegas de trabalho, amigos e família. Ele era conhecido por sua paixão pelos objetos antigos e pela habilidade de consertar qualquer coisa. Seu quarto estava cheio de pratos quebrados que ele tinha cuidadosamente soldado juntos. Ele também era reconhecido como um incrível pai e avô, sempre presente em momentos difíceis e sempre com uma brincadeira amando. Seu neto lembrou da vez em que ele ensinou a todos a maneira correta de cortar lenha, dando a cada pedaço um formato perfeito. Eurico foi lembrado como alguém que sempre escolheu o bem-estar de seus pacientes sobre o seu próprio ganho financeiro. Ele se recusou a fazer cirurgias desnecessárias e a prescrever medicamentos sem necessidade. Seus pacientes _start assista admiravam sua dedicação e ele foi reconhecido como médico do povo em 2002 por seus esforços para acessar cuidados médicos para todos, independente de sua capacidade de pagamento. Não havia nada mais que Eurico amasse mais do que sua vida familiar e profissional.
Seu neto lembrou da noite em que a família se reuniu ao redor da televisão, bebendo xícaras de café fortes no copo de vidro grosso enquanto ouvia uma transmissão do programa Gente que Faz, que falava sobre o trabalho incrível de Eurico em sua comunidade. A família e amigos agora se reunirão para lembrar o Dr. Eurico dos Santos Ferreira, um homem que viveu a vida inteira dedicado ao bem-estar de outros. O vitral da janela da cozinha continua a brilhar no sol, mostrando sua cara sorridente e seu olhar determinado. Eles se lembrarão dele como o homem que sempre estava lá, cortando lenha no quintal, enquanto a neblina da manhã cobria a horta. Nos dias a seguir, em sua casa e nos corações das pessoas, a vida do Dr. Eurico dos Santos Ferreira continuará a viver, sempre presente na atitude de cuidado, dedicação e amor por outros. Ele deixou um legado que jamais será esquecido. Este domingo, a luz da manhã abriu as pálidas cortinas da quarta-feira da Senhora Maria do Carmo de Souza, em sua cama do 7º andar, onde ela repousava, após 84 anos de vida. No pequeno apartamento no bairro de Jardim das Flores, em Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, a Senhora Maria estaria se levantando, como sempre, antes do amanhecer, para tomar chá matutino e escrever letras para seus poemas. Nascida na pequena cidade de Serra do Sol, em Minas Gerais, filha de humildes agricultores, Maria era a mais nova de 6 irmãos. Criada no meio da natureza, ela aprendeu a valorizar o silêncio e o respeito pela vida, desde cedo. Em 1937, com apenas 7 anos, perdeu seu pai em um acidente de treinamento de bombeiros na cidade. A partir daí, ela assumiu o papel de matriarca e ajudou a manter a família unida. Aos 18 anos, Maria se mudou para o Rio de Janeiro, buscando novas oportunidades em um mundo cada vez mais moderno. Lá, ela estudou enfermagem, graduação e pós-graduação em cuidados paliativos, dedicando toda a vida à assistência às pessoas doentes e sofredoras. Em 1967, Maria se casou com um jovem médico, Dr. Pedro Santos, e juntos construíram uma família de 4 filhos. Ela se tornou a guardiã da casa, criando deliciosas refeições para sua família e cuidando de seus amados netos. Quem entrasse na porta da casa da Maria _start assista. Era sempre recebido por um sorriso encantador, um abraço quente e uma taça de chá com pão de queijo caseiro. Maria era conhecida como a mãe do Hospital da Lagoa Dourada, onde trabalhou por mais de 50 anos. Seu talento pela enfermagem e sua paixão pelos pacientes fizeram com que ela se tornasse um ícone no meio médico. Ela foi homenageada com a Ordem do Mérito do Trabalho, em 2019, por seu trabalho incansável e dedicação total ao cuidado dos pacientes. Em sua vida pessoal, Maria era conhecida por sua paixão pela leitura de romances clássicos brasileiros e pelo cultivo de orquídeas. Ela tinha uma coleção de livros que abarcava todo o acervo do escritor Machado de Assis, e suas orquídeas eram consideradas as mais belas da cidade. Maria enfrentou muitos desafios ao longo dos anos. Em 2008, ela perdeu seu marido, Dr. Pedro Santos, em um acidente de carro. Depois disso, ela se fortaleceu e continuou cuidando de sua família e seus pacientes, transformando-se ainda mais forte e resiliente. Mas o maior desafio veio em 2015, quando Maria foi diagnosticada com uma doença rara que afetou seu sistema nervoso central. Ela lutou corajosamente por 2 anos, mas, em 8 de abril, ela descansou finalmente. Maria do Carmo de Souza será lembrada como a mãe da enfermagem brasileira, uma mulher que transformou vidas e inspirou gerações de profissionais de saúde. Seu legado vive em cada aluno que passou pela sua sala de aula e em todos os pacientes que tiveram o privilégio de serem cuidados por ela. Ela deixou para trás um quarto cheio de flores de papel, um quarto onde a vida foi vividamente celebrada, e uma luz que continuará a brilhar por gerações. Alexandre Nero, uma flama radiante no firmamento da arte brasileira, é mais do que um ator, cantor e compositor. Ele é uma espécie de poema vivo, cuja vida é escrita em cada oneiro, em cada batida. Crescido nas ruas vibrantes do Rio de Janeiro, onde o mar fala com a terra, sua alma era uma balada eterna entre o sol e a chuva, onde cada onda cantava na brincadeira da lua. Seu destino era escrever histórias com seus olhos, compor canções com seu coração e dançar com sua alma.
A vida deslizava pelas suas veias como uma música inacabada, que só ele poderia concluir com a força de sua voz e o movimento de suas mãos. Na telona das novelas, Alexandre Nero se transformou em personagens tão diversos quanto as cores do mar, emoções tão puros quanto a luz da lua no meio da praia. Sua interpretação era uma dança entre o real e o imaginário, onde cada olhar, cada sorriso, era um verso mais na poesia da vida. E sua voz, quebrada ou triunfante, era a melodia do mar, cantando para si mesmo, e para nós, o caminho da descoberta e da transformação. Mas Alexandre Nero é mais do que apenas um ator. Ele é um compositor que escreve suas próprias canções, uma voz que canta suas próprias histórias, uma alma que vive em cada nota de seus pianos. Sua música é a escrita da sua vida, o canto do seu coração, as palavras que ele nunca pode falar. A versatilidade de Alexandre Nero é um mistério, uma magia que só ele conhece. Ele se transforma em cada personagem como se elas fossem partes dele mesmo, e seu talento é tão profundo quanto o mar é vasto. Ele sabe falar com suas mãos, cantar com sua alma e dançar com seus pés. E ainda assim, Alexandre Nero é mais do que isso. Ele é uma espécie de símbolo da criatividade brasileira, um refúgio para aqueles que procuram autenticidade em um mundo de falsidade. Seu talento é uma luz que guia os sonhos das pessoas, uma esperança para que muitos se atreiam a dançar a música da sua vida. Alexandre Nero, o poema vivo da arte brasileira, é uma luz incandescente na noite do nosso país, um sonho feito realidade em cada ato, canção e palavra. Ele é mais do que um ator, cantor e compositor. Ele é a vida, cantando, dançando, vivendo. Em Curitiba, terra da seresta e do mango, nasceu Alexandre Nero, filho de um casal que acolhia o sol e a chuva em seus rostos, como se a vida fosse uma samba e eles os bailarinos. A sua infância, um palco de sonhos, onde as notas musicais eram as pétalas de um florão de dálias em florescimento. A casa warehouse do menino era a rua, o palco da vida, e lá ele aprendeu a brincar, cantar, e escolher qual das notas vocáveis do mundo a sua voz deveria imitar. As tardes eram suas horas, quando o sol descia ao horizonte, como um violão que abandona as cordas para o descanso. E ainda lá, no meio da rua, ele se revelou, descoberto por si mesmo, pela primeira vez. As festas escolares eram como pequenas revoluções para ele, cores, música e pessoas em movimento, uma espécie de sinfonia que _start assista. De vida e esperança. Não havia horas mágicas ou momentos especiais. Tudo era parte da sua realidade, um universo cheio de cor, som e luz. E ele, o menino com os olhos que se abriam para o mundo como as folhas do carvalho à primavera, vivenciava tudo em seus sentimentos, em suas lembranças, como uma canção sem fim. Os serões familiares eram momentos de comunhão entre as notas da vida e a harmonia do amor. A música era o sossego, a calma no meio do caos, a voz que se elevava acima dos barulhos. E ele, o carismático menino que despertara tantos sonhos, cantava, sentindo-se unido às notas da viola, como se elas fossem suas próprias vozes, sua própria alma. A sensibilidade artística natural dele era como a água que corria por _start ao _start assista. Pelas veias de Alexandre, um rio que não conseguia parar, uma onda que se levantava e crescia com cada nota que saía de sua boca. E a grande facilidade para se expressar diante das pessoas era como o vento que movimentava suas palavras, transformando-as em poesia, em vida. Era uma espécie de magia, esse talento inato, essa habilidade inata de Alexandre para se relacionar com o mundo através da música e do canto. Era como se ele tivesse sido criado justamente para isso, como se a vida tivesse se estendido diante dele em um caminho pavimentado por notas e harmonias. E assim, Alexandre Nero, filho da música, filho do sol e da chuva, cresceu nesse meio lúdico, cheio de brincadeiras e sonhos. Cresceu como a flor que abre as petalhas ao sol nascer, mostrando seu belo rosto para o mundo e cantando suas notas mais altas, para que todos pudessem ouvi-la e se encantar com sua música. E hoje, ele é um símbolo de amor e esperança, uma voz que subiu ao céu como um violão deslizando pelas cordas, cantando a vida, a história, o Brasil em suas notas mais vívidas e profundas. Alexandre Nero é a música de Curitiba, é a vida do Paraná, é o coração do Brasil.
A infância de Alexandre Nero era uma espécie de sonho, um balé de cores e sons que se desenrolava às margens do Rio das Velhas, em Uberaba. As tardes ensolaradas da região mineira eram testemunhas dos primeiros passos do jovem artista no palco da vida, onde o teatro, a música e o sonho se desdobravam em rítmicas coreografias. Na juventude, ele buscou aprofundar essa formação, como um pajé em busca do conhecimento, frequentando oficinas de teatro, cursos de música e participando de apresentações amadoras. A cidade de São Paulo se tornou seu novo berço, onde o caos urbano e a diversidade cultural alimentavam as veias criativas de Alexandre. Ele enfrentava dificuldades financeiras que pareciam intransponíveis, como uma tempestade tropical no caminho de um navegador incansável à procura da terra prometida. Mas as ondas do mar da vida o levavam adiante, impulsionado por um desejo irrepressível de crescer e amadurecer. A falta de apoio institucional parecia uma montanha russa impossível a subir, mas o jovem artista tinha na sua mente uma cartografia sólida, os professores que acreditavam em seu potencial e amigos que lhe ofereciam apoio. Eles eram como as estrelas no céu noturno de São Paulo, iluminando o caminho de Alexandre para o horizonte. As primeiras experiências em grupos teatrais e musicais estudantis foram fundamentais para a construção da identidade artística do jovem, como uma semente plantada no solo fértil do seu ser. Eles fortaleceram sua determinação de seguir carreira nas artes, uma espécie de vontade de viver e amar de tudo, como um futebolista na grande final. Cabeças de toiros, botiquins do Lapa, samba no Rio, futebol no Maracanã, a vida brasileira em todas as suas cores vibrava nas veias de Alexandre Nero. E como um rio que enche os seus cursos, ele se dedicou com paixão e verdade sua arte, transformando o mundo em palco de vida e sonho. A vida de Alexandre Nero era uma sinfonia vibrante de paixões e sonhos, um jardim cheio de flores que sempre brilhavam no sol do Brasil. Em sua alma, o verde das florestas tropicais se fundia à intensidade do mar, criando um mistério que só a natureza brasileira sabe compor. Desde criança, ele se apaixonou por histórias e sonhou com uma vida cheia de emoções. A cada personagem imaginado, a cada som que ouvia, o Brasil se engolia-o completamente, transformando-se em um palco infinito para seus sonhos. Com o tempo, as sementes da sua paixão germinaram e floresceram até tornarem-se árvores, cujos frutos foram colhidos por milhões de olhares ansiosos. A cada movimento delicado das suas mãos, a cada pausa de silêncio entre palavras, o Brasil vivia através dele, sentindo em si mesmo toda a riqueza da sua cultura. E ele, com o passar do tempo e os horizontes ampliados, foi sendo mais e mais um símbolo da diversidade brasileira. As suas facetas artísticas eram tantas quanto os raios que deslumbram a paisagem do Brasil em seus dias de sol. Ao alcançar a maturidade artística, Alexandre Nero conquistou projeção nacional com papéis de grande impacto em novelas como Império e Salve Jorge, sendo aclamado pela crítica e pelo público. Sua habilidade em interpretar personagens complexos e contraditórios lhe rendeu prêmio, se consolidou sua popularidade. Paralelamente, ele seguiu com sua carreira musical, lançando álbuns que combinam poesia, ritmo e uma identidade própria. Esse duplo talento fez dele um dos artistas mais completos de sua geração, com reconhecimento em diferentes áreas da cultura. Ao som do futebol na praça, ao canto das aves no mato, ele encontrava inspiração para os papéis que personificou com tanta dedicação e verdade. Não havia uma única semana em sua vida que não se deparasse com o esplendor da natureza brasileira. E assim, como um poema escrito no céu do Brasil, Alexandre Nero viveu seus sonhos e transformou-se em símbolo de um povo encantador e multifacetado. Ele foi e será sempre uma luz na história da arte brasileira, iluminando o caminho para outros artistas que vêm nascer ao som dos sons do Brasil. Alexandre Nero deixa no coração da gente uma marca indelével, uma luz que se propagou pela sua arte e pela sua vida. Ele era uma espécie de poeta do palco, um pintor de emoções que transformava o teatro em um olhar profundo, um silêncio intenso e, por fim, em um grito vivo e contagiante de vitória. Era como se a vida inteira desse homem tivesse sido uma peça de teatro em si mesma, com momentos de iluminação e sombrios, mas sempre com um fio condutor que unia as raízes brasileiras. Ele era o encanto de uma samba-enredo, a melodia daquele samba-exaltação que canta e dança a força da vida brasileira.
A sua arte, como se de um pintor de vidrões, ensinava a importância de encontrar o verde do lado escurinho do marfim, a cor amarela da solidão, o vermelho da paixão e o azul claro da esperança. Ele nos mostrou que mesmo no mais negro dos momentos, há um lume que brilha, uma chama que arde na alma humana. Era como se ele tivesse vivido em ritmos de samba e batidas de futebol. Sua arte era a vida brasileira condensada em cenas teatrais, em palco e no coração das pessoas. Ele era aquele cantor que chama a si mesmo para cantar, o ator que se transforma em cada personagem, em cada papel de sua vida. Era como se ele tivesse sido um ciclo vital da nossa cultura, uma onda de energia criativa que chega ao mar e se despede com a promessa do amanhecer. E aí, surgiu o sol, a luz do seu legado, que vem iluminar o caminho de todos os artistas que o seguiram. E ele continua vivendo,